estamos no ar mais uma vez e hoje a gente vai entrar num assunto da geografia para concurso com foco nas carreiras militares, beleza? Então, como eu falei, né, na outra aula, eu vou fazer aqui aulas com assuntos, abordando assuntos diferentes. Assuntos voltados para carreiras universitárias, que foi a aula anterior, falando sobre choque de civilizações. E hoje eu vou entrar no assunto de carreiras militares, que é mais cobrado em concursos de carreiras militares, né, principalmente na carreira da SpaceX. Voltado para a carreira militar, falando sobre a formação territorial brasileira. A gente vai dar uma navegada aí nesse assunto, abordando alguns tópicos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a expansão do território brasileiro ao longo da nossa história, né, com base nos ciclos econômicos. Cobra muito, cai muito em concurso, né? E aí eu coloquei essa imagem aí, porque eu sei que todo mundo está ligado que o Brasil nunca foi, sempre foi como a gente conhece, como ele é, né? A sua parte física, né? Ele começou, né, dessa forma aí, ó, antes, né? Aqui, e hoje está da forma que nós conhecemos nos nossos mapas aí interativos aí da geografia. Mas vamos lá. Para entrar no assunto, eu quero contextualizar vocês. Vamos lá, olha só. Imagina que o Brasil é um jogo de estratégia, né? Começa com um território pequeno, né, lá no início, e ao longo do tempo ele precisa expandir, conquistar novos territórios, descobrir recursos valiosos para que se possa sobreviver e crescer cada vez mais. E como eu falei, né, o Brasil não nasceu do tamanho que a gente vê no mapa hoje, e ele foi se esticando, foi se ampliando, foi se desenvolvendo como se fosse um personagem que ganha novas habilidades e áreas, né, conforme avança no jogo, né? Mas o que movia, né, ou ainda move, né, essa expansão, né, porque a gente está o tempo todo em transformação, né? A geografia ela é dinâmica, né? Então ela acontece todos os dias e o tempo todo. Mas o que move, né? O que moveu, né, no caso, quem está estudando do início até a data de hoje. Então, o que moveu essa expansão que deixou o Brasil como nós conhecemos ele hoje? Resposta certa: os ciclos econômicos, né? Cada fase da nossa história foi marcada por um produto, né, ou um recurso que valia ouro na época, né? E isso fez que o Brasil se desenvolvesse e ganhasse cada vez mais território. E a gente vai ver isso aí. Falando dos ciclos econômicos passado, né, hoje a gente vive o ciclo econômico do agronegócio, né, da tecnologia, do petróleo, né, mas no passado foi o quê? Pau-brasil, o açúcar, o ouro e muito mais, né? Então a gente vai entender como que o Brasil foi upando de nível, né? Ele foi subindo de nível ao longo dos séculos. Aí para isso a gente vai analisar cada fase desse jogo, né, chamado expansão territorial, né, entendendo como que foi essas fases, né, esses ciclos econômicos. Primeira fase, primeiro ciclo econômico, o ciclo do pau-brasil, né, no período ali de 1500, 1530, né, quando os portugueses ali chegaram aqui no nosso continente, né, eles não descobriram, eles chegaram aqui, né, por volta de 1500. O Brasil era tipo um mapa desconhecido nesse jogo, né, do mundo. E o primeiro recurso que eles encontraram e exploraram foi o pau-brasil, né? Por quê? Porque era uma madeira valiosa, usada para fazer principalmente corante, um corante vermelho. E os indígenas que moravam aqui, que habitavam, né, o nosso território, eles ajudavam, né, a cortar as árvores em troca de espelho, facões, né, tecido, né, e várias bugigangas. E era uma exploração rápida, mas sem nenhuma organização. Então observa aqui importante que o ciclo do pau-brasil, a mão de obra era mão de obra indígena quando eles chegaram aqui. Primeira fase, ciclo do pau-brasil. Aí veio o ciclo da cana-de-açúcar, né? O ciclo da cana-de-açúcar foi de 1530 a 1700, não se liga nessas datas não, tá? Não precisa decorar não, nada de decoreba, só para poder você ver que tem uma sequência lógica, né? 1500, 1530, 1700, vamos avançando aí de fase aí.
Então, assim, nesse período, nessa fase do jogo, nesse ciclo, né, econômico, né, chamado ciclo da cana-de-açúcar, o Nordeste, principalmente ali Pernambuco e Bahia, viraram o centro do mundo na época, porque o açúcar, nesse período de 1500 a 1700, ele era o petróleo do século XVI. Né? Mas para produzir, já não podia mais contar com a mão de obra indígena, porque eles foram se cansando, foram sendo dizimados, porque não queriam trabalhar, não queriam ceder as suas terras, e aí os portugueses começaram a trazer escravizados da África. Aí observa aqui na nossa imagem que a mão de obra não é mais indígena, mas de escravizados, principalmente vindo da África. Né? E esse ciclo ele acabou consolidando a ocupação do nosso litoral, né? Porque literalmente ali as pessoas começaram a ocupar o nosso litoral de ponta, de norte a sul, de ponta a ponta. Aí veio o século XVIII, né? E aí o Brasil descobriu o quê? Ouro em Minas Gerais. É o nosso ciclo do ouro e, por consequência, a interiorização do nosso país, né? O ciclo do ouro. Isso fez que muita gente migrasse para o interior do nosso continente, né, incluindo os bandeirantes, né, que eram os exploradores, né, desse jogo, e eles acabaram desbravando áreas até então desconhecidas, né, que aí eles foram adentrando no nosso continente em busca cada vez mais desse recurso que era o ouro, né, que era o recurso da vez. Aí depois do ouro veio o café, né, o ciclo do café, né, de 1800 a 1900, né, 1930, né, início do século XX. Né. O Sudeste, principalmente ali a área de São Paulo, virou um novo centro econômico. O café era o combustível da economia brasileira e isso acabou de ajudar a integrar o território com ferrovias, né, as estradas, a necessidade, né, de escoar o café, acabaram criando, né, várias ferrovias e estradas. E foi nessa época que o Brasil começou a se industrializar e a receber imigrantes da Europa. Aí no século XX, o governo atual brasileiro decidiu conquistar o resto do nosso mapa, né, do nosso jogo. E aí foi lançado a campanha Marcha para o Oeste, principalmente com a construção de Brasília, bem no meio do Cerrado, e aí a gente vai ver aqui na sequência com a ocupação da Amazônia. Né? Essa Marcha do Oeste ela foi junta com a ocupação da Amazônia ali no período de 1930 até 1980. E com esse avanço, né, cada vez mais para o interior do nosso continente, com a chegada na Amazônia, rodovias, né, como a famosa Transamazônica, começaram a ser abertas, né, e o agronegócio começou a se expandir. Agora o detalhe, né, no YouTube tem vários documentários falando sobre a Transamazônica e é bem legal de ver, né, que mostra que ele começou, mas até hoje ele não terminou. Né? Se a gente for olhar os documentários, a gente vai ver trechos hoje da Transamazônica que parece que está em 1500 e alguém chegou ali e só abriu uma picada ali no meio ali para poder passar ali as viaturas, né? E isso acabou trazendo o quê? Problemas com o desmatamento e principalmente com os povos indígenas, né? Então, assim, esse problema com os indígenas, causado para os indígenas, com os indígenas, começou lá em 1500 e se perpetua até a data de hoje, né? Por conta dessa vontade de levar o progresso, né, para o interior do nosso Brasil, mas as consequências foram desmatamento, que ainda e ainda acontecem os conflitos com os povos indígenas que lá moram, residem, né, e resistem, né, em sair do seu habitat natural. Resumindo, o nosso jogo, né, de exploração e expansão do nosso território brasileiro. O Brasil ele foi se expandindo, né, como um jogo, onde cada ciclo econômico era uma missão para conquistar novas áreas e recursos. Né? Aí começou lá com o pau-brasil, passou para a cana-de-açúcar, depois encontraram o ouro, e aí na sequência veio o café e assim por diante. Né? E aí, como eu falei lá no início, hoje o nosso mapa está completo, mas o desafio continua. Né? Cresceu até
a formatação que a gente conhece hoje, mas os desafios não pararam, eles continuam. E aí, qual é o ciclo que a gente está vivendo, né? Os novos ciclos que movem a nossa economia, né? Hoje é o agronegócio, tecnologia e o petróleo, né? Esses são os novos ciclos que movem a nossa economia. Então, o que a gente precisa ter na cabeça nessa aula de hoje? A expansão do território brasileiro, ao longo da nossa história, ele teve base nos ciclos econômicos, né? Em todos esses que eu citei, mas hoje nós continuamos vivendo não a expansão, mas os desafios através dos ciclos econômicos que eles vão se renovando, eles vão se reinventando. Então hoje você precisa saber quais são os ciclos que fizeram o Brasil se expandir e quais são os ciclos que hoje eles estão em voga, estão na atualidade, né? Que é o agronegócio, tecnologia e o petróleo. Beleza? Então, sem mais delongas, essa foi a nossa aula de hoje e vamos aguardar que na semana que vem a gente venha aí com mais assunto novo aí para concurso de carreiras militares. Um abraço aí e bom estudo.